Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, a gente tem estudado, aproveitado esses minutos antes da palavra, e nós temos vontade de fazer alguns estudos pequenos de alguns assuntos que são, como que eu vou dizer, polêmicos dentro da igreja. E o primeiro assunto que a gente achou interessante abordar era o fato de que, por que somos igreja? Na verdade, nós somos provocados por essa pergunta, né? Por que somos igreja? Por que nos reunimos aqui? Será que nós podemos nos considerar igreja só pelo fato de ter um grupo de irmãos reunidos? Isso faz de um grupo de pessoas reunidas igreja? Então, por causa dessa pergunta, nós começamos então a responder. Já temos aí algumas semanas fazendo isso. Depois, se você quiser, lá no nosso canal no YouTube tem são teasers, né? São pequenas pregações de 10 minutos, 13, no máximo 15. E a gente começou falando exatamente o que determina uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Essa polêmica, na verdade, ela surgiu principalmente depois do ano de 1056. O que aconteceu no ano de 1056? Houve o primeiro cisma da igreja, houve a primeira divisão, se é que podemos colocar esse nome, da igreja, entre igreja católica, e aí passou a ser igreja católica romana e igreja católica ortodoxa, porque católica é universal. Antes havia só uma igreja, então se você era cristão você tinha que fazer parte daquela igreja. A partir desse primeiro cisma que aconteceu em 1056, começou a ter então duas igrejas, e as duas se auto-intitulavam igrejas verdadeiras, até que em 1517, por causa da reforma protestante, criou-se então a necessidade, e mais uma vez, de determinar qual era a igreja verdadeira. A igreja católica romana, ela se diz a igreja verdadeira, porque segundo a igreja católica romana, eles são a sucessão apostólica. Então eles vêm lá desde Pedro, e porque eles vêm desde lá, eles são a igreja verdadeira. Só que tanto Lutero como Calvino, os dois principais reformadores, eles argumentaram o seguinte: não, eu não vou ser igreja verdadeira simplesmente porque eu falo que sou, ou porque o meu pai, ou o meu avô, ou quem é que seja, se diz cristão. Eu preciso ter algumas evidências mais palpáveis, mais objetivas, de porque eu sou igreja. E aí tanto Lutero como Calvino, chegaram à seguinte conclusão, estudando a palavra de Deus, que havia duas principais características que marcam uma igreja verdadeira, independente se ela é católica, ortodoxa, protestante, neopentecostal, pentecostal, anglicana, luterana, metodista, presbiteriana, episcopal, congregacional, não importa. Se ela tiver essas duas características, para marcar uma igreja verdadeira. Quais são elas? Primeiro, pregação do evangelho, da justificação, da salvação apenas pela fé. Então, a primeira coisa, a salvação não depende de você, depende de uma ação de Deus que escolheu te salvar, e nada do que você fizer, nada do que você possa fazer, nem o que modernamente nós chamamos de aceitar Jesus, porque fica parecendo que o sujeito aceitar Jesus, ele está salvo. Não depende dele. Salvação é simplesmente pela fé através da graça. Essa é a primeira característica de uma igreja verdadeira. Segunda característica de uma igreja verdadeira, a igreja que administra os sacramentos, administra de forma correta os sacramentos. E aí nós temos um problema com a palavra sacramento, principalmente para os batistas tradicionais, falando por exemplo do batismo, quando fala sacramento, remete a uma prática da igreja católica, porque a igreja católica romana, quando ela fala de sacramentos, não é simplesmente para nós evangélicos, não, porque a igreja católica batiza crianças, não é só essa diferença. Para a teologia católica romana, o batismo é uma forma de infundir graça, é uma forma de colocar graça dentro de você. O batismo é uma forma de você alcançar graça. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de
Deus, ela fala que o batismo é importante, mas ele não tem poder de salvação. Então, quando falamos de sacramento, às vezes algumas pessoas falam assim: pastor, não é melhor usar a palavra ordenança? Ok, podemos usar a palavra ordenança, até porque o texto mais famoso sobre o batismo é aquele ali, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. E aqui eu já identifico uma primeira característica importante que eu vejo no batismo: quem crê. Então, a primeira coisa que alguém precisa ter para se batizar é crer. Aí eu pergunto para vocês: como uma criança pode crer? Quem foi batizado quando criança, você creu. Você era um bebê de sei lá quantos meses. Quantos meses se batiza normalmente na igreja católica? 2, 3 meses, né? Até uns 3, né? Enfim. Eu mais cedo estava no incubador. Você foi batizado na incubadora para não morrer pecadora. Por quê? Presta atenção, isso é importante isso. Por quê? De acordo com a teologia, não só católica, mas até de alguns reformados, o batismo é uma forma de regeneração, uma forma de novo nascimento. E nós não cremos nisso. Eu acredito naquilo ali, ó. Crê e for batizado. Se você não crê e for batizado, seu batismo não tem sentido, porque você não creu. Como que o seu batismo pode ter sentido se você não fez a primeira coisa que é crer? Então nós podemos usar o termo ordenança em vez de sacramento. Para mim os dois não tem problema, porque até que sacramento é uma palavra que eu gosto, que remete ao sacro, ao santo, a algo sagrado. Mas não é tão sagrado a ponto de, se eu não fizer, eu vou para o inferno, por exemplo, né? Mas também eu não acredito, como algumas igrejas neopentecostais pregam, que o batismo é um simbolismo. Não creio nisso. Eu acredito sim que o batismo é uma ordem. Eu acredito, se você tem a oportunidade de se batizar e não se batiza, isso mostra um problema. Pastor, se você tem a oportunidade de batizar e não batiza, você vai para o inferno? Talvez não por causa do batismo, mas por que você não quer se batizar? Talvez está revelando um Deus aí. Não, me batizo por causa da cultura dos meus pais, da tradição da minha família. Está revelando um Deus. Por que eu não me batizo? Então o problema é como dar o exemplo aqui do dízimo, né? Falando em dízimo, já distribuiu os envelopes aí? Que eu esqueci, né? Inverti hoje a ordem. Cadê os envelopes? Pode distribuir os envelopes aí do dízimo e oferta. É a mesma coisa do dízimo. A pessoa fala assim: não, se eu não entregar o dízimo eu vou para o inferno. Obrigado. Não por causa do dízimo. Mas por que você não entrega o dízimo? Talvez não entregar o dízimo revela um Deus. E talvez você vá para o inferno não por causa do dízimo, mas por causa do Deus que está te impedindo de entregar o dízimo. É a mesma coisa que o batismo. Eu não batizo por quê? Está revelando um Deus, talvez. Bom, podemos usar então a palavra ordenança, podemos usar a palavra sacramento. Sim, eu não gosto da palavra símbolo ou ritual, não gosto. A palavra sacramento é uma boa, a palavra ordenança também é uma boa, mas símbolo não, nem ritual, não gosto. Bom, pastor Léo, qual que era o modo que era realizado o batismo? Se você lê no Antigo Testamento, se você lê no Novo Testamento, você vai perceber em todos os batismos que foram relatados uma característica: as pessoas sempre eram imersas, ou elas eram postas dentro d'água e em seguida retiradas. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com todos que foram batizados no livro de Atos, que foi relatado no livro de Atos. Então, meus irmãos, eu acredito que o batismo por imersão é a forma, é o modo em que ele foi realizado no Novo Testamento. Eu vejo isso de forma muito nítida lendo a Bíblia. Eu não vejo o batismo sendo feito por aspersão apenas, mas sempre no Novo Testamento eu vejo ele sendo feito por imersão. Essa palavra batismo, ela já nos ajuda a entender qual é a forma.
Linda demais. Essa palavra batismo, que a gente acredita ser a forma, aliás, desculpa, essa palavra batismo, que remete a essa coisa da imersão, para nós é a forma como deve ser feito o batismo. Por 3 motivos. Primeiro, por que você defende, pastor Léo, o batismo por imersão? Por 3 motivos. Primeiro, a palavra batismo ou baptizo no grego, a própria palavra batismo significa mergulhar. Então como que eu posso batizar, que significa mergulhar, só pingando água? A própria palavra batismo significa mergulhar, afundar. Então quando Jesus falava assim, João Batista está batizando, ele falava, João Batista está mergulhando. Então como eu posso apenas aspergir água numa pessoa, sendo que a própria palavra significa mergulhar? O segundo motivo é que o sentido da palavra era mergulhar dentro da água. E olha esse texto aqui, Marcos 1,5. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, e não ao lado do Rio Jordão. Eles eram batizados dentro do Rio Jordão. Outro texto que eu gosto bastante é Marcos, capítulo 1, versículo 10. Logo ao sair de onde? Da água. Então, irmãos, se ele saiu da água, é porque em algum momento ele foi colocado na água. Então, o primeiro motivo é porque a própria palavra significa mergulhar. O segundo motivo é que, biblicamente, a ideia que se passa com o batismo é de alguém que é colocado dentro da água e retirado dentro da água. E o terceiro motivo, e eu quero ler um outro texto bíblico, é Romanos 6,3, que diz assim, 3 e 4. Porventura não ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, o quê? Sepultados. Fomos o quê? Sepultados com Ele. Então a ideia do batismo é a ideia de alguém que morre e ressuscita. E não existe figura melhor quando você vê uma criança sendo respingada, ou até o próprio adulto sendo respingado água na testa dele. Isso te remete a um sepultamento? Não. Agora, se você vê uma pessoa sendo deitada e levantada, aleluia, isso já te dá uma ideia melhor do que aconteceu ali. Então, o batismo também tem um ponto simbólico nesse sentido, porque simboliza exatamente o que? A morte e a ressurreição com Cristo. E ainda tem um outro texto que é Colossenses 2,12, né? Que Paulo fala assim, tendo sido sepultados com Ele no batismo. Então a ideia do batismo é também uma ideia de você morrer e ressuscitar. E não existe nada mais claro do que você ser mergulhado na água e ser levantado. Aí tem pessoas que falam, pastor, mas isso deve ser feito numa cachoeira ou num rio, porque Jesus foi batizado no rio, então tem que ser feito no rio. Ok, pode ser feito também, mas não tem essa necessidade. A pastora Flávia já batizou com um copo d'água, por aspersão. Por quê? Não tinha outro jeito, a pessoa estava na cama, leito de hospital, leito de morte inclusive, né? Porque ela morreu. E aí? A pessoa quer me batizar? Não, eu não vou te batizar porque não tem uma água aqui para me te mergulhar. Quer dizer, qual é o mais importante? Então faz. Ela já batizou a pessoa no chuveiro do hospital. Mesma coisa. Não tem como sair. Então vem cá, vamos no chuveiro aqui, eu te batizo. Por quê? Porque a verdade é que, num caso extremo, pode fazer isso. Mas normalmente, a ideia é você levar a pessoa para um lugar onde ela pode ser mergulhada, porque esse é o símbolo do batismo. Então como fazemos o batismo? Como acreditamos no batismo? Acreditamos primeiro que a pessoa precisa crer
E aí com esse primeiro princípio, né? Eu falar regra, mas falar regra ser meio pesado. Mas esse primeiro princípio, eu já elimino, por exemplo, o batismo de criança. Por quê? Porque ela não crê. Então, a primeira coisa para batizar, a pessoa precisa crer. Segunda coisa que a pessoa precisa para batizar, e aí eu já eliminei a criança, né? Ela precisa ter um conhecimento da fé. Ela precisa ter um conhecimento mínimo da fé, até para que ela possa crer. Então, pastor, é obrigado a fazer um curso? Não, mas é aconselhado. Aconselhável. Ela faça, para ela entender o que está fazendo. E terceiro, esse batismo deve ser feito por imersão. Deve ser imergido, mergulhado ali. Pastor Léo, eu já fui batizado quando criança. Eu preciso me batizar novamente? Isso anula o meu batismo anterior? Até porque Efésios fala que tem um batismo só. Eu devolvo a pergunta dizendo: você acredita que o batismo que você fez quando criança tem validade? Sendo que você não creu? Se com essa evidência bíblica você falar: não, meu batismo tem validade, então fique com ele. Agora, na dúvida, e outra coisa que eu falo sempre: batismo não tem contraindicação. Então eu nunca vi nenhum texto bíblico falando assim: e fulano foi para o inferno porque se batizou 2 vezes. Então, na dúvida, qual o problema? Não vai fazer mal nenhum. Não tem contraindicação alguma nisso aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.